E foi dali que a gente falou, cara, a gente tá fazendo um negócio certo, né? Se a gente conseguiu incomodar o incumbente, né? A visão era clara, assim, a gente precisa ser focado no consumidor, a gente precisa entender esse consumidor. Eu acho que tá acontecendo um problema aqui, e a gente foi ver, não era um problema, era uma das soluções. Olá pessoal, tudo bem? Gilmar Gomier, estamos em mais uma gravação do Tuya Design Talks, um podcast que vai falar sobre design, inovação, negócios e pessoas. A Tuya é um estúdio de design e pesquisa baseado aqui em São Paulo. Nessa terceira temporada do episódio, a gente vai falar com profissionais e empreendedores que trabalham com negócios digitais e físicos. A conversa hoje vai ser com o Diego Costa, mais conhecido como Gariba. Hoje ele é Head de Produtos Digitais, Growth e Retenção na Beyang. A Beyang é uma marca nativa de beleza feminina. E a gente vai conversar um pouco sobre a experiência dele, que é bem rica, e também sobre o universo da beleza dentro do mundo digital. Então seja muito bem-vindo, Gariba. Muito obrigado, Gilmar. É um prazer estar aqui. Muito bom, obrigado por aceitar o convite. Eu vou pedir para você começar se apresentando para os ouvintes. Perfeito. Bom, meu nome é Diego, vulgo Gariba, é um apelido aí de colégio que permaneceu aí o resto da minha vida. E, bom, moro em São Paulo, morei 12 anos na Austrália, empreendi boa parte da minha vida. Hoje estou atuando aí na parte de produtos digitais, growth e retenção. Então estou assim nesse momento, né? E é isso, estou feliz de estar aqui e compartilhar meu conhecimento e escutar bastante de você também, que tem muita coisa bacana para compartilhar. Muito bom. Eu vou pedir agora para você falar um pouco sobre a sua experiência na Austrália, né? Que teve ali um pouco de tudo, né? Você começou ali lavando louça, depois empreendeu, arriscou, trabalhou. Como foi essa experiência? Cara, eu fui para a Austrália, eu fui fazer um intercâmbio de 6 meses e acabou durando 12 anos. Essa brincadeira. Bom, eu cheguei lá, eu fui com 17 anos, e aí, quando eu fiz 18, eu conheci uma australiana, comecei a namorar. Acho que foi um dos grandes motivos de eu ter ficado lá bastante tempo, né? Que eu acabei eventualmente virando australiano, essa coisa toda. E, bom, lá eu fiz todo tipo de trabalho que você possa imaginar, né? Faxina, lavar louça, garçom, ajudante de obra, N coisas. E aí, num dos cursos, eu fiz um curso de design gráfico na época. Eu fiz um curso de inglês, depois eu fiz um curso de design gráfico. E eu conheci um cara que conhecia uma outra pessoa e me apresentou para essa pessoa uma coisa de rua mesmo, assim, ó, fulano de tal, era um coreano que ele me apresentou. Esse aqui é o Diego, esse aqui é o Kim. O Kim tem uma agência de intercâmbio. E, Diego, se você trouxer uma pessoa para renovar um curso com ele, ele vai te pagar. Aí eu achei aquilo estranho, duvidei daquilo, fiquei com isso na cabeça, fugi desse cara por um tempo, porque eu achei que era alguma coisa errada, não imaginava o que era. E aí reencontrei o cara de novo, e ele fez a mesma coisa, a mesma proposta, e aí o coreano me levou no escritório dele, né? Eu fui ver se tinha um escritório de verdade, o que era e tudo mais. Mesmo assim, fiquei desconfiado. E aí, na época, a minha namorada da época, que hoje é minha atual esposa, ela tava morando com uma japonesa. Essa japonesa falou, eu falei, você conhece esse lugar? Ela falou, conheço. Você sabe que é normal isso? Você pode comprar um curso com eles e tal? Ela falou, pode. Eu falei, você topa ser minha cliente? Ela falou, topo. Então aí eu levei essa menina que morava com a gente lá, fechou o curso e o cara me pagou. Naquele dia em diante, eu vi uma oportunidade. Sei lá, numa venda, eu ganhei o que eu ganhava numa semana de trabalho braçal, né? Então eu comecei a fazer contatos com as pessoas e o negócio foi evoluindo, né? Aí o coreano viu que eu tomei gosto pela coisa, fez um cartão de visita para mim. Naquela época se usava cartão de visita. Depois ele me deu um celular, ele me deu uma mesa dentro do escritório dele. E aí foi muito legal, porque na época eu saí do Brasil para a Austrália por uma agência de intercâmbio, mas eu não entendia os meandros, o que era aquilo em termos de negócio, né? E quando eu cheguei lá, eu não imaginei que aquilo existia localmente. Mas como existia a renovação de vistos localmente, tinha uma oportunidade de negócio. Então esse coreano já atuava nisso.
E as agências eram muito segregadas. Então, tinha agência de japonês, de coreano. Tinha uma brasileira, que tinha uma agência também na época. E aí, cara, aí eu fui indo, fui trabalhando. Aí, de uma mesa, passei a ter 2 mesas dentro do escritório dele. E aí, naquela época, era só o Diego. Um dado momento, eu tinha ficado um tempão sem voltar pro Brasil, pra passar férias com meus pais e tudo mais. E aí, eu comecei em busca de um sócio, né? Aí, tinha um cliente, que era um cliente bem difícil de fechar, assim, mas era muito bom de vendas. E eu chamei esse cara para trabalhar comigo. A gente começou a trabalhar, e aí montamos a Hello Austrália. E aí, cara, dali foi uma experiência riquíssima. Eu acho que talvez a experiência mais rica, assim, que eu tenho, assim, porque eu comecei do zero mesmo. E a gente, até quando eu saí, acho que eram 6 escritórios. Hoje em dia eu não sei como é mais, porque eu não acompanho mais de perto. Mas, putz, a gente fez tudo. A gente, na época, fez site na mão, eu criei um sisteminha interno, que ninguém falava de SaaS, mas que eu queria, na minha ideia, era fazer um SaaS para tentar vender para outras agências também. Eu vi uma oportunidade ali, mas não deu muito certo nesse sentido. Padronizamos os processos, padronizamos as agências e tudo, assim. Foi um negócio muito rico. E assim, foi do começo, assim, uma coisa bem embrionária mesmo, essa que eu te falei, de boca a boca, vendendo, levando uma pessoa. E ao ponto que a gente criou uma marca. E foi isso, assim, foi um processo muito rico. No decorrer desse tempo, a gente comecei a ter divergências de opinião com esses sócios. E aí eu vendi minha parte para eles e recomecei a vida de outra forma. E então essa foi a experiência, assim, mas foi demais, assim, cara, porque é isso, a gente fez... Era todo mundo moleque, né, do outro lado do mundo, sem dinheiro, e tentando fazer um negócio, numa época que ainda a gente não tinha serviços, coisas tão organizadas, né, tipo, não tinha um Google Workspace, que você já tinha um e-mail, um calendário, sabe, você tinha coisas muito apartadas, assim. Aprendi a usar planilha naquela época, né? Não tinha um conhecimento disso. E, cara, fizemos muita coisa. Foi muito legal, assim. E acho que uma super experiência, assim, de vida mesmo. Tanto amigos que eu fiz até hoje, que eu tenho nessa indústria de educação internacional, quanto profissionalmente mesmo. Acho que me forjou a ser o profissional que eu sou hoje. Essa coisa de ter empreendido na raça, né? Com esses sócios que eu tive. E foi sucesso. Muito legal. Foi muito legal mesmo. Aí depois você voltou para o Brasil, tentou empreender mais. Eu voltei para o Brasil e aí foi esse processo de venda do negócio, né? Que foi um processo dolorido para mim, assim. Tipo, eu tinha uma relação com o negócio umbilical. Foi muito difícil mesmo. Mas eventualmente aconteceu. A gente fez essa separação, vendi minha parte, me pagaram. E eu tirei um ano sabático. Aí eu inventei de tirar um ano sabático, que foi a maior cagada que eu fiz. Porque eu fiquei 6 meses muito bem, fui viajar, me divertir, e os outros 6 meses o que eu fiz? O que eu vou fazer? O que eu sou profissionalmente? E foi assim, essa segunda parte eu comecei a fazer curso, porque eu tinha muito conhecimento empírico, de fazer as coisas. Eu não tinha tido... não tinha feito cursos de nada. Eu comecei a fazer site, vamos fazer um site. Vamos fazer mídia. Criar um SaaS, sabe? É tudo assim. Então, eu meio que pegava e fazia as coisas. Então, não tinha um conhecimento teórico, era muito prático. Então, e aí quando eu me deparei nesse momento de, putz, o que eu vou fazer daqui a 6 meses? Que eu me dei um ano, né? O que eu vou fazer, né? O que eu sou? Eu olhava, eu não tinha nem LinkedIn na época, né? E aí eu conversei com um amigo meu, que é o cara que me levou pro Estadão, e ele falou, cara, vamos listar tudo que você fez. E eu listei. Ele falou, agora vamos fazer seu LinkedIn. Aí a gente fez o LinkedIn. E aí ele virou pra mim e falou assim, cara, você faz produto e não sabe. Eu falei, o que você tá falando? Não sabia nada sobre esse assunto. Ele falou, putz, tem um cara, Martin Kagan, não sei o quê. Ele falou o nome de várias pessoas, assim. E aí eu comecei a pesquisar, me interessar pelo assunto. E aí eu comecei a me aventurar nesse ramo. Muito fazendo gestão de projetos para terceiros.
aí como uma certa consultoria e execução de projetos. E em determinado momento tentei empreender novamente no mercado de educação com um amigo que está lá na Austrália, que está super bem lá, desenvolvedor, criou um birô de desenvolvimento ali. E ele também trabalhou comigo na época, eu queria fazer o SaaS, na época da Hello Austrália e tal. E a gente tentou fazer uma plataforma de APIs para o mercado de educação internacional. Durou mais ou menos 1 ano esse projeto, só que aí chegou um momento que precisava de mais investimento, e eu desconhecia completamente esse universo de VC, de pedir dinheiro para as pessoas. Eu sempre fiz tudo bootstrap, sempre foi tudo o meu dinheiro, né? Então, ou até que no negócio quando a gente começou a Hello Austrália, a gente ficou, eu e o meu sócio da época, a gente ficou acho que uns 2, 3 meses sem retirar nada, absolutamente nada. A gente guardava tudo, porque aquele era o seeding do que a gente queria construir, né? Então, era sempre bootstrap. Então, não tinha essa noção quando a gente fez o Habu, que era essa plataforma. E aí, acabou não dando certo, e ali, depois dali, eu acabei indo pro Estadão, né? E aí, quando eu entrei no Estadão, aí abriu um outro universo. Eu nunca tinha sido CLT, nem tinha carteira de trabalho naquela época, então comecei uma vida nova ali. No Estadão foi até que você comentou ali, né, na sua entrevista, que a Lu, né, a Luciana Cardoso aqui, que já participou do podcast aqui na primeira temporada, chegou, você empreendeu, então você pode trabalhar com growth, né? Exato. Como foi esse processo? Como foi essa mudança de chave? Tipo, dono do seu negócio, empreendedor ali, bootstrap, para growth em empresa? Então, eu tinha tentado esse empreendimento, a gente ficou 1 ano, mais ou menos, 1 ano e 2 meses tentando fazer isso. Conseguimos clientes e tudo mais, mas faltava investimento. Quando a gente parou e pensou, putz, a gente vai colocar do bolso? Não, a gente ficou meio assim. E aí eu comecei a conversar com esse meu amigo que trabalhava no Estadão. E tinha trabalhado no Jornal da Tarde, e depois ele migrou dentro do Estadão para uma área que chamava, na época, de estratégias digitais, que era liderada pela Lu, a Lu Cardoso. E ele falou, cara, tem uma vaga aqui. Eu acho que é a tua cara. Eu falei, vou lá. Fiz a entrevista, acho que tinha um case também. E aí eu passei. Quando eu passei, aí a Lu falou, putz, você empreendeu, né? Eu falei, sim. Ela falou, então você vai para a área de growth. Você vai cuidar da parte de assinatura, essas coisas todas assim, porque você tem olho de dono. E foi ali que eu entrei nesse universo. Que eu estou, né, como growth, assim, de certa forma. E cara, aí foi riquíssimo, assim, o processo no Estadão. Aprendi muito. Privilégio, assim, de trabalhar com a Lu. A Lu manja muito, mas muito. Assim, é bizarro, assim, o conhecimento, a capacidade de passar esse conhecimento, de preparação também de pessoas, né? Tinha esses PMs que já estavam lá há mais tempo, né? Um que chamava Diego, que você conheceu também, acredito eu. O Eric. Então, uma galera que me ensinou muito, assim, e foi muito, muito legal esse processo. No Estadão, até foi onde a gente se conheceu, onde a gente trabalhou junto. A Tui ali, a gente trabalhava do design de um aplicativo que era uma revolução, digamos, para uma empresa na época de 150 anos, que era um aplicativo para assinantes. Sim. Que assim não tinha publicidade, né? Sim. E eu acredito que teve que quebrar muitas barreiras ali, né? Muitas coisas ali dentro. Como você via de dentro a cultura de produto do Estadão? Como era? Cara, assim, eu acho que o Estadão passou por várias consultorias, né? Então, chama uma consultoria para a gente repensar essa área, repensar o negócio, né? E aí a consultoria dá um relatório e os caras começam a tocar ali o que eles estão pensando, né? Então, na minha percepção, embora já existisse a área de estratégias digitais, ela tinha um potencial absurdo dentro do negócio. Ter uma noção, criação de podcast, porque assim, conteúdo, gente boa para fazer conteúdo, a gente tinha a torta e a roda, a gente tinha uma redação gigante ali com um monte de gente boa, profissionais excelentes, com estrutura para trabalhar e tudo mais. Mas a gente tinha barreiras ali internas, de convencimento mesmo, muito complicadas. Então, acho que um potencial, assim,
pouco explorado na época, e acredito que até hoje, pelo que eu acompanho de fora, tá? Mas essa parte do aplicativo foi um parto, assim, porque receita de publicidade é relevante, né? Num negócio que vai decaindo tempo a tempo por conta da internet, por conta da tecnologia, né? Tinha uma dependência do impresso, depois ficou no digital e tudo mais, muito difícil, assim, em termos de manutenção de receita naquele momento. E as discussões internas ali para não ter publicidade dentro do aplicativo foram ferrenhas, assim. Foi briga de faca mesmo. Mas a gente eventualmente acabou conseguindo, né? E, pô, a gente lançou um aplicativo que até hoje, né, não tem publicidade dentro, tem uma leitura legal e eu tenho bastante orgulho de ter participado na parte final desse projeto, né? Eu entrei mais no finalzinho mesmo e... Pô, ali a gente fez coisas muito legais, né? Na época a gente fez o Google Subscribe, que depois virou o Google Pay, né? Que foi uma coisa que, né, tipo, a Lu veio provocar a gente, falou, tem isso aqui, essa oportunidade, não sei o quê. E, tipo, é novidade, a gente vai ser o primeiro a fazer, vambora, sabe? Então, foi um negócio muito legal, assim, que a gente fez ali no Estadão nessa época. Mas lembrando agora, a gente falando sobre isso, tem uma parte muito legal que eu lembrei do Estadão, quando a gente teve que refazer o paywall. O paywall é aquela trava de leitura, né, quando você está lendo o jornal e tudo mais. E a gente talvez tenha uma oportunidade aqui de melhorar esse paywall, de entender melhor esse cliente e tudo mais. E a gente começou um processo de pesquisa, de análise, conversando com o cliente. Cara, era um momento turbulento no Brasil, né? Para você estar numa empresa de mídia. Então, tipo, né, o Estadão sempre foi um jornal ali para a direita, para o centro, para a direita, né? E a gente, às vezes, ligava para cliente e os caras xingando a gente, tipo, que a gente era comunista. Né? E a gente queria entender o comportamento do cara e o cara xingava a gente e tudo mais. Mas a gente fez um processo de pesquisa muito interessante para entender o comportamento do cliente. Então, a gente fez um paywall um pouquinho mais inteligente, né? Então, a gente entendia, se o cliente assina uma newsletter, vamos deixar ele ler um pouquinho mais, testes, né, na prática, vamos tentar deixar a pessoa ler em vez de ler só 7 artigos, 3 artigos, o que seja, vamos deixar essa pessoa ler um mês, saca? Então tinha alguns clusters ali que a gente foi testando para ver, né, como a gente consegue converter, melhorar essas conversões ali na parte do paywall. Então foi um processo muito interessante de trabalho. Muito legal. E depois do Estadão você foi para a Cato, né? A Cato. Aí você também teve a transformação, né? Você contou que a Cato cobrava do público final e depois ela entendeu que o mercado cobrava das empresas e ela começou a mudar o modelo de negócio de cobrar da pessoa que está procurando emprego para as empresas que estão oferecendo emprego. E isso é uma mudança de negócio muito grande, mas é uma mudança para quem usa, para quem compra e tudo mais. E você falou que vocês foram fazendo testes pontuais em praças, foram liberando isso, né? Como foi esse processo? Então, a Cato foi muito legal porque era uma empresa já de produto, né? Na época eu estava lá, sei lá, talvez uma empresa de 20 e tantos anos, de produto, mas tinha muita coisa para arrumar por conta de ser um dinossauro, né? Dentro do universo e muitos competidores aparecendo e tudo mais. A dona da Cato era um grupo australiano chamado SICK. Tem listado em bolsa na Austrália e eles têm job boards em diversos lugares do mundo, né? E um dos estudos que eles tinham era assim, tipo, a Cato foi a única empresa nesse modelo de negócio que fazia o oposto do que os outros faziam, né? E foi muito bem sucedido essa estratégia da Cato até um determinado momento. Mas tinha um diagnóstico ali, pelo time de estratégia, que a gente deveria rever esse modelo de negócio porque ele estava em decadência, né? E aí eles montaram um squad mesmo, multidisciplinar, então gente de dados, produto, UX e tudo mais, em pequenos times, para fazer essa mudança desse modelo de negócio, né? E aí era muito legal que o nosso CEO era um cara muito pró-business, assim, muito racional e analítico, então tomava risco, testava e, deu certo, vai, sabe? Não tinha um processo que a gente passava no Estadão, né? De tentar aprovar alguma coisa, era difícil às vezes aprovar alguma coisa, né?
Então ele era muito pro-business. Então essa parte foi muito legal, assim, pelo menos nos times que eu estava, né? E a gente fez esse desenho, né? Tinha esse desenho estratégico, a gente implementou essa estratégia de mudar o modelo de negócio da Cato, né? Porque aumentou a base em 3 vezes, aumentou a receita, teve um foco maior no B2B depois. Isso desdobrou em muitas coisas, muitas oportunidades de negócio e mudanças internas mesmo, assim. E essa parte foi muito legal, né? Porque a gente fez muita pesquisa, né? A gente tinha um time... Da Cato isso era muito legal. Tinha uma estrutura de produtos bem estruturada, né? Era uma editoria apartada, não era dentro de tecnologia. Então, tinha voz, né, no board. Tinha uma área de UX específica, tinha um head, tinha um time de UX que fez design system, fez uma série de coisas legais na época, fazia muita pesquisa. Tinha gente que cuidava de produtos, tinha um time de dados que não era bem embarcado dentro da nossa diretoria, mas dava um suporte para a gente nas decisões, nos testes. E, cara, foi isso. Foi um trabalho riquíssimo assim, que a gente fez e de muito aprendizado. Depois da Cato, aí você foi para Dr. Jones. Sim. A Dr. Jones, ela é uma marca nativa, na época, né? Ela era uma marca nativa digital. Sim. Aí você foi lá para Growth e estava no momento ali de mudança de público também da marca, né? Então ela vendia pro B2B, né? Sim. E ela estava começando a vender o D2C, né? Direto para o consumidor. Você entrou nessa fase e aí teve todo o avanço, tudo que vocês conseguiram, e você ficou o tempo ali até ser vendida para o Boticário, né? Sim. Como foi essa experiência? Você estava no mercado ali de mídia, aí você foi para emprego e você chegou beleza masculina. Sim. Que é totalmente diferente. Como foi essa experiência na Dr. Jones? Então, eu tava na Cato e aí eu comecei a ficar incomodado também, queria mudar, queria fazer uma outra coisa. E eu participei de um processo de trabalho, de entrevista de trabalho. E eu, sei lá, cheguei a uns 5 entrevistas, eu fui até a 4ª. Ou eram 6, eu fui até a 5ª, não lembro. E uma delas eu conversei com um dos investidores dessa empresa. E assim, eu acho que mesmo eu não tendo passado no negócio, o cara gostou de mim. Então esse cara começou a me indicar para um monte de coisa. Eu nunca vi esse cara ao vivo. Eu só vi em Google Meets e já falei com ele no LinkedIn, mas nunca vi ele ao vivo. E esse investidor começou a me indicar para um monte de gente. E começou a pipocar pessoas me procurando, né? E aí, esse mesmo amigo meu que me levou para cá tentou me levar para uma consultoria que chama ThoughtWorks, uma consultoria de tecnologia. E eu estava nesse processo na ThoughtWorks, finalizei o processo da ThoughtWorks, só que aí apareceu o Dr. Jones. E ali, para mim, deu uma coçadinha, porque eu falei, caralho, eu vou empreender de novo, mas não no meu risco, né? Porque o papo com os fundadores, o André e o Guilherme, foi muito legal, assim. Tipo, jogaram muito limpo comigo, assim, ó. Você vai ter time? Não. É eu time, é você. O mato é alto, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu achei muito legal o fato de eu sair de um universo intangível para algo tangível, né? A gente tinha um produto também. Então, tinha o digital e o produto. Isso foi uma coisa que era muito diferente, né? Porque Hello Austrália, serviço. Estadão, no digital, serviço, né? Conteúdo em formas digitais. Cato, serviço, né? Puramente digital, intangível, né? A pessoa, o ápice do sucesso é a pessoa conseguir o trabalho lá na outra ponta, mas você não vê, né, praticamente o que está acontecendo. Você só tem os dados ali para acompanhar. E aí na Dr. Jones eles chegaram, né, com um projeto bem ambicioso, né? Tipo, né, com referências de outros cases de fora e tudo mais. Eu falei, quer saber, cara, eu vou tomar esse risco e vou junto com esses caras. E foi muito acertado, assim, porque acho que talvez, não sei se eu sempre fico em dúvida nessas duas experiências de trabalho, né, tanto a Hello Austrália quanto a Dr. Jones, qual que é a principal, assim, na minha vida. Eu acho que elas são muito complementares, as duas estão no top 1 ali para mim, hoje, né. E foi muito rico, porque eu cheguei e tinha um time pequeno, mas tinha dois
dois profissionais estavam ali dentro que já eram muito raçudos, assim, que tinham uma pegada de trabalho muito legal. Então, já encontrei uma turma ali quando eu cheguei, né? E a gente começou a desenvolver, né? E a visão deles ali como uma D2C era o consumidor no centro, né? Então, putz, calhava muito com as coisas que eu me interessava, que eu estudava. E sem contar também com a parte de no-code e low-code, né? Que eu tinha um interesse muito grande sobre esse tema, de fazer projetos meus, pequenas coisas, mas eu falei, pô, eu vou fazer agora uma coisa maior, né? Então, ali eu tive a oportunidade de desenvolver bastante isso. E, cara, assim, foi demais, assim. Altos e baixos, muito frio na barriga mesmo, momentos muito bons, momentos muito ruins. Mas, né, se a gente olhar ali, o resultado final foi extremamente positivo, profissionalmente, de criar uma casca, de aprender muita coisa. Ter tido contato com esse universo de VC, né? Porque, como eu te falei, na minha outra experiência lá, eu era bootstrap, né? E ali abriu um momento que eu falei, como? Os caras conseguiram levantar um dinheiro ali, fizeram isso, fizeram aquilo, né? Conheci pessoas novas também, foi um negócio muito rico. E lá a gente fez, cara, é isso, quando eu entrei com um time sozinho, né? E eu entrei para fazer par com um cara que cuidava do branding. Mas deu um mês, esse cara saiu, 2 meses o cara saiu, e a gente teve que fazer uma total reformulação, né? E assim, a gente começou a rolar uma sinergia muito legal com os dois fundadores, né? Com o Guilherme e com o André. E essa sinergia, tipo, eles vinham com a estratégia é essa, eu trazia uma ideia, a gente rebuscava a ideia juntos e eu tinha autonomia de implementar, né? Então, putz, acho que a gente precisa melhorar aqui nossa área de dados. Então, a gente já tinha um cara fera que a gente trouxe de dados, um jovem profissional mesmo, assim, tipo, talvez ele estava no 3º emprego na vida dele, com a gente. E com muita vontade, pô, trouxe ele para dentro desse time. E aí foi montando. Putz, vamos agora democratizar os dados aqui dentro. Criamos um dash para tudo. Um dash simplificado, onde a pessoa na ponta, na nossa logística, conseguia entender o que estava acontecendo, né? Então, a gente começou a democratizar, começou a criar uma cultura em cima disso. Fora modelagens que foram acontecendo no decorrer do tempo e tudo mais. E aí, primeiro foi essa parte desse time de dados que veio para dentro, depois veio a parte de produtos digitais, né? Essa coisa de no-code, low-code, usando plataformas existentes, né? A gente tinha desenvolvedor lá e tudo mais, cortei todo mundo, levei tudo para o universo que a gente tinha controle, né? Que a gente conseguia... Controle entre aspas, né? A gente tinha um time de tecnologia estendido, né? Então, a gente tinha um parceiro, sei lá, no nosso caso, a gente usava o Shopify. Pô, meu time de tecnologia era o time do Shopify, desenvolvendo a plataforma world class para o mundo todo, né? Entregando melhorias incrementais a cada 6 meses, assim. Então, não tinha mais esse lance de backlog, né? O Gira com issues que não acabam mais, né? A gente passou para um universo que a gente conseguia focar no que a gente precisava focar, que era entender o consumidor e vender esses produtos para esse consumidor, né? Então, tipo, não tinha o porquê a gente ter um time de tecnologia interno dado a natureza do nosso negócio, né? A tecnologia era um aliado, ela não era um fim exatamente ali no nosso caso. Então, essa parte foi, assim, foi muito legal, assim. Aí, eventualmente, a gente montou um time de pesquisa. E aí, assim, eu fui montando, eu comecei a procurar pessoas no mercado e eu não encontrava, né? Encontrava pessoas que eu percebia assim, cara, essa pessoa viu um vídeo no YouTube e veio aqui falar que tá fazendo isso, sabe? Muitas pessoas que estavam fazendo migração da publicidade tradicional e falando que eram UX designer, UX research. E tinha um cara dentro da Dr. Jones, que era pesquisador, acho que terminou agora o doutorado na PUC e tudo mais. Na época tinha pós-graduação e ele é pesquisador mesmo. Falei, cara, para que eu vou procurar fora de casa se eu tenho esse cara aqui, né? E na época a gente pegou um curso da PM3 e ele fez o curso e tudo mais e a gente começou a desenvolver ali um trabalho mesmo de aprofundar. Então a gente tinha uma área de dados quant e uma área de dados quali, né?
Então, rodava muita pesquisa em larga escala por e-mail. Cara, dali a gente desenvolveu produto, a gente entendeu o público, fez persona, descobrimos alguns grupos que foram muito relevantes para Dr. Jones, né? Teve uma situação, o pessoal do time de dados, o Gustavo, ele mandou uma mensagem e falou, cara, tem esse endereço aqui, tá recebendo muito produto. Eu falei, caramba, né? Fomos investigar o endereço, colocamos no Google Maps, e a gente descobriu que era um quartel, em Guaratinguetá. E aí, bom, vamos ver. Pô, acabamos descobrindo que a gente tinha um público ali, militar, que comprava. A gente tinha uma lâmina de barbear, né? Esse era o produto Hero da empresa, que era uma barreira de entrada também, né? No mercado, a gente acabava concorrendo com a Gillette, né? Uma empresa pequenininha concorrendo com a Gillette, porque a gente tinha um produto de barbear. Então, a gente não tinha só produtos de cosmético, como outras marcas de cuidados masculinos. E isso foi muito positivo pra gente ali, né? Ter essa barreira e esse produto Hero. Mas a gente entendeu ali que tinha uma oportunidade, muito por conta de ser um dos únicos... não únicos, vai, eu tô sendo malvado aqui. Mas uma ferramenta de autocuidado que o homem conhecia, que era a lâmina de barbear. E, por conta da profissão do pessoal lá, eles tinham que se barbear. Bom, dali a gente começou a estender essas pesquisas e cruzava os dados ali, tanto da Quali com a Quant e tudo mais. E a gente começou a entender alguns públicos. A gente entendeu 48% da nossa base a gente chamava de segurança pública. Era polícia, exército, marinha, federal, GCM. A gente embarcou ali outras, segurança privada também. Todas essas pessoas que precisavam, uma questão profissional, estar barbeadas. E ali, cara, a gente começou estratégias de growth, de convencimento. Cara, às vezes eu pegava produto, eu ia ali na frente do Trianon ali, que tem a polícia militar ali, e eu dava para os caras testarem, saca? A gente fez umas coisas muito legais, assim, nesse sentido de entender o público e conversar com ele da melhor forma possível, né? Para tentar... Que era o lance da Dr. Jones, que era muito legal, que o grande objetivo, sim, era crescer a marca, vender mais e tudo mais, mas tinha uma questão de educação, né? Nas entrevistas que a gente fazia com o João rodava 6 a 8 entrevistas por semana, gravadas, né? Cara, tinha gente que tomava banho com sabão de coco de tanque, sabão, sabe? Então, assim, o autocuidado não é tão difundido no ambiente masculino como no feminino, né? Então, a gente tinha uma parcela ali de educação, a gente criou muito material educacional, regras de e-mail, vídeos e N coisas, assim. Então, essa parte foi muito legal, assim, foi uma super escola, né? Tanto de aprender coisas novas e testar coisas novas e ter vivido essa experiência como um todo. Muito legal. E depois teve esse crescimento, vocês fizeram isso, e teve a venda para o Boticário, né? Exato. E aí teve a venda para o Boticário, você foi com a missão de entregar e passar todo o conhecimento para o Boticário. Então, saiu ali basicamente de uma startup, Sim. time enxuto, e foi para o Boticário, que é uma marca de beleza mundial. Exato. Como Exatamente. foi essa transição, essa passagem? Quais foram os aprendizados, o que você viu, o que você entendeu e gostou do Boticário? Tá. Cara, foi um processo moroso, né? De diligência. Cara, tipo, como a gente tinha muita informação, muito dado, eles queriam entender muita coisa que a gente tinha. Muita coisa mesmo. Então, esse negócio de público e tudo mais, antes do processo terminar, tinha alguém me perguntando sobre essas informações, queria entender esses dados e tudo mais, fora toda a parte de auditoria, de diligência, de alinhamento com investidores e coisas do tipo que estavam ocorrendo. Então, foi moroso. Quando finalizou o processo mesmo, né, quando a gente, em teoria, entrou para dentro do grupo, foi, cara, tipo, abriu um outro universo, né? Porque é uma empresa gigantesca, né? Com uma visão de omnicanalidade muito grande. No nosso caso, a nossa estratégia foi vamos focar no nosso e-com. A gente não vendia nem no marketplace, no Dr. Jones. Era puramente D2C mesmo.
Na época, até uma coisa muito legal, que foi, acho que um grande salto, assim, da Dr. Jones, em termos de marca, foi um vídeo que a gente fez, chamava Irrita. Que foi, super ousado da nossa parte, porque a gente fez um vídeo que todo mundo falava, você tem que fazer um vídeo de 30 segundos, 15 segundos. A gente fez um vídeo de 1 minuto e meio, quase 2 minutos. E esse vídeo viralizou, né? Onde a gente provocava a Gillette ali, né, de uma forma, dava pequenas alfinetadas. E até foi muito interessante, né? Uma coisa muito legal que aconteceu foi que a gente provocou e eles mandaram uma notificação pra gente, né? E foi dali que a gente falou, cara, a gente tá fazendo um negócio certo, né? Se a gente conseguiu incomodar o incumbente, né? Sinal que a gente tá atuando na pegada certa. Mas voltando à parte do Boticário, quando a gente entrou, a gente teve... Bom, é isso, o Boticário é um mundo à parte, muitas áreas, muitas pessoas, muitos caciques, muitos índios, muita gente para conversar, muita gente para alinhar. Então, eles têm uma área lá de M&A e tudo mais, eles fizeram um mapeamento, o que eles entendiam que a gente era, né? Aonde a gente deveria ficar lá dentro, nesse processo de passagem. E ali, no meu caso, eu tinha algumas metas, né? Eu tinha uma meta de earnout, que era, eu tinha que fazer uma entrega de receita naquele ano, e fazer as passagens dos times. E aí, assim, foi um processo muito louco, né? Tipo, o nosso time de dados, na época, tinham 3 pessoas. Para a área que a gente entrou e passou o time, eram 10, 15 pessoas, sei lá. Era uma outra escala, né? Então... E a gente, como a gente tinha muita autonomia, a gente fazia muita coisa. Tinha muita coisa que a gente tinha que eles não tinham lá, né? Que absorveram depois. Então, foi um processo muito, muito legal. Mas era isso, de literalmente apresentar as pessoas para as pessoas certas e manter a roda girando até entregar o resultado. Teve até um determinado momento que eles fizeram, chamaram a gente numa reunião, falaram, a gente vai quebrar os times. Eu falei, meu time não. Meu time não vai quebrar. Né? Tipo, eu preciso entregar o resultado. Se vocês quebrarem meu time, eu vou ter uma dificuldade de entregar meu resultado. Que é isso, uma pessoa vai para a área tal, cara, ela vai entrar na área tal, o gestor dela vai começar a passar a tarefa para ela fazer, que não é relacionada à minha, né? E eles mantiveram o meu time até o final, né? Mas é isso, foi um processo de organização mesmo, de passando conhecimento e tudo mais. Muitas coisas aproveitaram, outras não. Acho que toda a parte ali de conhecimento que a gente tinha de cliente se dissolveu muito lá dentro, assim, não aproveitaram, na minha percepção, como deveriam aproveitar. E é muito por conta do tamanho, né? Então, tipo, a área de insights, por exemplo, não tinha sido incluída no processo com a gente, né? Então, a gente tinha, né, dentro do nosso universo, a pessoa quali ali, que era insights de cliente e tudo mais. Só que a gente não tinha contato com essas pessoas no dia a dia. Então, isso vai, né? Acabaram colocando a gente dentro de uma área de e-com, uma outra parte, uma área de produtos, uma estratégia de produtos e portfólio e tudo mais. E foi isso. Mas foi muito rico, cara, porque né, eu saí máximo, acho que eu cheguei a trabalhar com times de talvez maior de 36, 40 pessoas, né? E a primeira reunião que eu tive lá tinha 126 pessoas no Google Meets. Eu falei, o que esse povo faz, né? Quem que é quem? Então, assim, é um outro mundo, cara. É um Sim. outro mundo. Então, foi um processo muito, muito interessante. E foi muito legal de ver a estratégia de omnicanalidade, né? Na prática, assim. E uma visão estratégica mesmo, de desenho de estratégia e implementação dessa estratégia na risca, né? Então, foi muito louco, assim, de ter trabalhado lá e ter vivido essa experiência de M&A, né? Tipo, você falou startup, né? A gente era uma scale-up, né? Scale-up. Eu acho que a gente já estava nessa fase de escalar, né? Então, sair desse universo, startup, scale-up, entramos, como você falou, né? Não é uma empresa grande do Brasil. É uma empresa world class. Ela é grande no mundo. No mundo. Então, assim, é um negócio muito relevante, né? Então, pra gente estar ali nesse universo e aprender e ver bastante coisa foi muito, muito interessante, né? Nem todo mundo se adaptou, né? Várias pessoas que eram
Dr. Jones originais acabaram indo para outros lugares, muito por conta dessa vontade de estar num ambiente mais rápido, mais autônomo, que era um pouco diferente lá, né? Lá era né, por conta do tamanho, acho que é necessário ter esses checks and balances o tempo todo para as coisas ficarem dentro do prumo da estratégia do grupo, né? E a gente era faca na caveira, né? O time que a gente tinha ali era de mão na massa, vamos fazer, vamos aprender, né? Vamos testar, né? Então muita gente acabou saindo mas, cara, foi demais, assim. E ter contato também, né, cara? Eles tinham um evento lá, que é um evento para os gestores. E, assim, é um evento que eles fecham um hotel, tem, sei lá, o primeiro que eu fui tinha 1.670 pessoas, uma coisa assim. Todo mundo que é de gestão para cima estava nesse evento. Cara, assim, eu conheci os fundadores, né? Gente normal, tomar café da manhã, trocando ideia, saca? Para mim, que eu curto essa coisa de conversar com as pessoas, entender e tudo mais, foi riquíssimo, assim. Então, e acho também o jeito que a gente entrou foi legal, né? Porque a gente era o diferente, né? Então a gente não tinha essa coisa de, não, a gente vai lá, conversa, sabe? Eu lembro uma vez, no segundo evento que eu fui, acho que era cada 6 meses. No segundo que eu fui, tinha um senhor lá, sentado na mesa, eu fui lá, sentei com o cara, comecei a conversar com o cara, blá, 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 blá. Falamos de, né, Dr. Jones, um monte de coisa da vida, não sei o quê. Eu saí, aí a gente tinha os fundadores de Dr. Jones, eu respondia para um deles, originalmente eu respondia para os dois, no Boticário segregaram, eu fiquei respondendo para um, só que ele tinha uma pessoa, um shadow, né, que era a pessoa do Boticário, porque eles também eventualmente iam sair, como saíram, né? E essa pessoa chegou para mim e falou, o que você falou com aquele moço? O que você falou com ele? Eu falei, não, sentei, jantei, conversando. Não, ele é do board, não sei o quê. Então, sabe, pra gente, assim, era tudo normal. A gente conversava com qualquer um, né? Lá não, era uma coisa meio, nossa, né? Então, era um pouco diferente. Mas foi isso, cara. Foi riquíssimo, assim. Aprendi muito. E bastante orgulho, assim, dessa trajetória mesmo. Que é isso, né? O grande objetivo dessas empresas, de uma startup, é dar uma saída ou crescer a ponto de não precisar sair, né? Mas o objetivo, no fim das contas, é esse, né? Então, a gente ter sido analisado e preterido, né, numa aquisição com uma visão de atender uma categoria super relevante, né? Nas nossas contas internas, quando a gente estava no Dr. Jones, a gente imaginava um tamanho de mercado, mas quando a gente entrou no Boticário, a gente descobriu que era outro, porque eles tinham mais dados que a gente, eles tinham todas as plataformas possíveis, né? Então, a visão deles do tamanho desse mercado, das oportunidades, eram outras, né? Então, essa parte foi riquíssima, assim, pra gente mesmo. Foi muito legal. Legal. Aí você saiu do Boticário e foi para a Fio. Sim. A Fio também é uma marca nativa digital. Sim. E ela trabalha com produto, de certa forma, é um tabu para a gente, brasileiro conservador, né? Sim, sim. Que são produtos íntimos. E aí você teve um trabalho ali também de dados e tudo mais. Como foi essa passagem? Cara, a Fio foi uma volta às raízes, assim, né? Parecia que eu estava entrando na Dr. Jones de novo, né? São 2 empreendedoras, assim, muito raçudas, assim, manjam muito de fazer produto, manjam muito do autocuidado feminino. E é um negócio difícil, como você falou, por questão de tabu. Dependendo do produto que você tem, é muito difícil você divulgar ele em Google, em Meta, né? Então, assim, foi um processo de diagnóstico no começo, né? Então, muitas pessoas passaram por ali, mas poucas deixaram um legado estrutural mesmo. Então, tipo, revisamos todos os processos de dados, não tinha uma forma de atribuição de mídia bem feita, não tinha tagueamento bem feito. Então, a gente teve que refazer todo esse processo. E também ali foi um processo também de montar um time e os processos desse time, para esse time operar. E, cara, foi muito legal, porque é uma marca que ainda tem alma, né?
ela tá pequenininha, ela tá na cabeça dessas empreendedoras visionárias, né? Então, era como se eu estivesse voltando no tempo, né? Na Dr. Jones, eles tinham uma visão estratégica e eu discutia com eles e fazia a implementação do tático, né? Então, ali era mais ou menos a mesma coisa, né? Só que era voltado para o universo feminino. Ali a gente fez algumas mudanças, né? Começamos a retirar alguns produtos que eram difíceis de ser promovidos em redes sociais e tudo mais, em plataformas, focando em outros produtos, indo mais para o autocuidado, para a lubrificação e tudo mais. Foi muito rico também, mas ali foi um trabalho mais de... Literalmente, assim, tudo que eu já tinha feito antes, na parte de estruturação, para dados e tudo mais, eu meio que repeti o playbook, praticamente. E foi muito louco lá, que como uma tecnologia deflacionária, né? No Dr. Jones, tudo que a gente tinha feito. Então, tinha dash, tinha modelagem, tinha modelo de atribuição e não sei o que lá. Quando eu cheguei na Fio, a gente não tinha time, não tinha dinheiro para contratar essas pessoas. Então, a gente foi num caminho no-code, low-code, né? Então, eu acabei encontrando plataformas que atendiam esse tipo de coisa. E acabou que, sei lá, praticamente um time que a gente tinha lá atrás, que eram acho que o Dr. Jones chegou a ser 7, depois quando o Boticário virou 10, que eu tive que contratar algumas pessoas, tinha uma meta de contratação lá, XYZ, e que eu bati. Óbvio, né? E... Quer que eu contrato 20? Contrato. Mas contratei 2 pessoas muito boas também, assim, foi muito bacana. Mas não tinha dinheiro na Fio para essas coisas. Então a gente foi para plataformas. Então, praticamente tudo que eu tinha, que eu desenvolvi com esse time de dados que a gente tinha lá atrás, que eram 2 caras da Poli e uma menina da Unicamp, estagiários, começaram com estagiários pequenininhos, com a gente foram crescendo, se desenvolvendo. Hoje estão aí em outras marcas. Os 2 estão em DNVBs e ela tá no Boticário ainda. Mas tudo que a gente fez em Dr. Jones, eu consegui replicar na Fio usando plataformas prontas. Então, assim, a gente não era o dono do modelo, né? Mas a gente também pagava por um serviço, então eu meio que troquei folha por um serviço e consegui implementar um monte de coisa, né? Então, ali foi mais ou menos esse trabalho mesmo, de revisão de processos e arrumar a questão de dados, né? E até, depois de lá eu acabei saindo, né? Mas eu acompanho de um pouco, não de longe, mas médio. Não é tão perto, mas é de médio, assim. E, cara, elas estão fazendo muita coisa com AI agora, sabe? Fizeram uma revolução interna no time. E elas conseguem muito fazer isso por conta dessa base que a gente deixou, né? Essa base de dados confiáveis para você tomar esse tipo de decisão, para você fazer análise e tudo mais. Então foi super bacana, assim. Foi uma experiência, foi muito diferente, né? Aprendi bastante sobre, né? Eu tinha um conhecimento de autocuidado masculino e aí eu aprofundei ali no autocuidado feminino íntimo, né? Então, isso, foi super bacana. Você também trabalhou na Maturi. A Maturi basicamente acaba sendo uma empresa, vamos dizer, Sim, é uma empresa que é voltada para o público idoso. Antes era 60 mais, agora já está fazendo evento para 50 mais. Eu fui no evento ano passado que era 45 mais. Exato. Porque a gente tem esse etarismo, já é certo no nosso mercado de trabalho, só que ao mesmo tempo a gente está envelhecendo muito, então as empresas vão ter que absorver essas pessoas. Sem dúvida. E a Maturi, ela tem eventos, ela tem consultoria, ela faz programas. Você também atua na Maturi, ajudando eles ali se organizarem um pouco em growth, né? Sim. Como foi essa experiência? Na Maturi, assim, minha relação com a Maturi, ela vem bem de antes, na verdade. Entre a venda da Hello Austrália, o meu sabático e depois, eu prestei alguns serviços, né? Um deles era o Morris, que é o fundador da Maturi. Ele montou o primeiro projeto relacionado a esse universo que ele montou, chamava Conectando Gerações. O que ele fazia? Ele pegava computadores
levava esses computadores em asilos e ele organizava porque essas pessoas se sentiam solitárias, algumas pessoas não recebiam visitas de ninguém, então tinha uns computadores literalmente no asilo e tinha nem sei se era um Google Calendar na época, e ele fazia o agendamento entre uma conversa de um idoso com uma pessoa que se disponibilizava a conversar com essa pessoa por 45 minutos, por qualquer conversa. Então chamava Conectando Gerações. Então, eu atuei ali nesse processo do Conectando Gerações e mantive esse contato com o Morris ali no decorrer da vida toda. No Estadão, consegui levar o Morris também para escrever dentro do Estadão. Foi uma iniciativa também que a gente fez de tentar trazer, né, o pessoal da Maturi, que ele tinha uma comunidade muito forte, né, em Facebook e afins, tentar levar essas pessoas também para o Estadão. Mas também foi muito benéfico para ele, né, de um canal de divulgação, né, sobre esse tema e tudo mais. E a Maturi é um empreendimento social com fins lucrativos que atua nessa questão do etarismo. Então, ele começou ali uma visão 60 a mais, depois você falou 50 a mais, e nos dados que eles tinham já no ano passado, mostrava que as pessoas de 45 mais já estavam com dificuldades de conseguir trabalho. Então, quando eu cheguei ali, a proposta do Morris e da Andrea, que são os líderes ali da Maturi, era de digitalização de uma parte do processo da Maturi. A Maturi tem 2 caminhos ali. Ela tem um caminho de consultoria, atua com o Boticário, por exemplo, fazendo consultoria de etarismo para o Boticário. Eles fazem um processo de preparação de venda direta para mulheres 50 a mais. Os projetos muito legais, assim. Só que essa é uma parte que é difícil de você... essa parte de consultoria, de você montar um playbook. E as coisas funcionam assim. Cada caso é um caso. Então, eles já atuaram, sei lá, com Mercantil, com Boticário, com Grupo Pereira, com Açaí, com várias empresas diferentes. Cada caso é uma situação. Mas tinha um braço muito forte, que é a parte das comunidades. O Facebook era muito relevante, a comunidade do Facebook, depois ela migrou ali pro WhatsApp. Só que o Facebook parou de dar manutenção no Facebook Groups, né? E aí começou a perder esse negócio, e o Morris falou, cara, a gente precisa dar um jeito de digitalizar esse processo do negócio, né? E ali ele já tinha na cabeça dele, ele é um cara super inovador, assim, tipo, sabe o que quer, como quer, e tá apto a testar e errar rápido e tudo mais. Ele falou, eu acho que a gente tem uma possibilidade ali de criar um aplicativo que seja uma comunidade para trazer esse público todo para essa comunidade. Então a gente trabalhei com eles ali ano passado, não, retrasado. Nem lembro, eu sou ruim de data, tá? Eu falo tudo errado. Mas olha no meu LinkedIn. E ali a gente montou estruturou esse projeto de entrega desse produto digital, que é o Maturi App, né? Então, ali a gente entrevistou pessoas. Foi muito legal, porque a Maturi tem muito dado, né? Dado esse braço de B2B deles, de consultoria, tem muita pesquisa. Eles tocam pesquisas, eles são muito relevantes, né? Tipo, sei lá, teve outro dia aí o Fantástico falando sobre etarismo, tava lá o Morris, né? Ele é uma referência sobre esse assunto. Então, eles tinham muito dado. Então, a partir desses dados, a gente começou a trabalhar algumas estratégias, né? Então, como estruturar a comunidade, quais sessões a gente ia ter ali e tudo mais, como a gente ia atrair esse público para dentro da comunidade também. E assim, foi... Cara, em um dia a gente teve... não foi o dia do lançamento, foi uns dias depois, a gente teve lá 4 mil pessoas entrando para dentro da plataforma. Tem curso, tem trocas de informações ali, um negócio muito legal. E é muito louco, é um público extremamente digital, que a gente... Né, eles às vezes são preteridos no trabalho por pessoas mais jovens, porque não são digitais, mas é uma grande mentira, né? São super conectados no digital. Até no Maturifest do ano passado, a gente tinha um aplicativo do Maturifest, que não era o Maturi App, né? Era o aplicativo do Maturifest. Cara, esse aplicativo,
a empresa que oferece esse serviço falou que ela nunca tinha tido tanta interação, tanto engajamento com nenhum evento que elas já tinham feito. E eles fazem outros eventos grandes, esses de e-commerce, de grandes plataformas que a gente vê por aí. Então, é um público muito, muito engajado, né? E eu acho que é porque tem essa veia do social, né? Tipo, de pensar no todo, né? Não é só lucro por lucro, né? Tem uma coisa muito legal. E foi um processo muito louco, cara. A gente lançou esse aplicativo e depois desse aplicativo eu acabei indo para Fio, né? E aí foi muito, né? Tipo, eu de certa forma curto trabalhar com essas pessoas que ainda têm uma certa alma. É bom. É muito bom, cara. É muito bom. E com bastante autonomia também. E na Mature eu aprendi pra caramba, cara. Porque é um time pequeno. Você já foi no evento? Na Mature Fest? Já. É um evento gigante. Tipo, eu até brinco com o Moz. É o Woodstock da terceira idade, né? Porque, é muita gente. Muita gente mesmo. E, cara, aquilo é feito por um time de 6 pessoas. Tipo, saca? É uma galera muito engajada, com propósito, com vontade de trabalhar. Tem pessoas Mature no time, não é um time de pessoas jovens, né? Tem uma mistura ali de idade, né? E multidisciplinar. E é demais, assim. Eu acho que dos trabalhos que eu fiz, esse é um dos que eu tenho mais orgulho, assim. Quando eu vi o Mature Fest eu acompanhava, mas eu nunca tinha ido, né? O meu primeiro foi no ano passado ou retrasado? Acho que foi retrasado que eu fiz esse projeto. E quando eu vi aquilo, porque a gente passou o ano inteiro planejando, discutindo como vai ser, não sei o que, qual lugar, mapinha, quantos workshops, quem são as pessoas que vão apresentar, quais são os temas. Mas quando você vê o negócio acontecer, você fala, mano, 6 pessoas fizeram isso. Tipo, assim, é bizarro. E é um negócio que modifica a vida das pessoas para o bem, né? Então, muito orgulho de ter feito parte desse projeto ali, executado isso junto com o time da Mature. E ver isso ainda continua no ar. Tá lá o Mature App, bastante download, bastante interação lá dentro. E acho que é isso. Se conhece alguém aí que está sofrendo com etarismo, contacta a Mature. Mature vai ajudar. Mature vai te ajudar, com certeza. E agora você está na Beyang, né? Sim. A Beyang também é a marca nativa digital de beleza feminina, né? Exato. Como está sendo nessa experiência? A Beyang é provavelmente um dos maiores cases assim, de DNVBs. Traduz para o público o que é DNVB. Marcas nativas digital. Digital Native Brands. É o maior case, talvez, desse segmento, né? Ela foi fundada ali, tem 9 anos, mas o grande boom ali foi 19 para frente, assim, valores de receita assim muito relevantes para um e-commerce sozinho, né? E bom, essa empresa foi crescendo, muito forte no digital. Na época até falavam que era a empresa das blogueirinhas e tal, surfou essa onda como ninguém, de mídia, de influência, e com dados reais, assim, sabe? Não é aquele tipo de case que você olha, a pessoa fala, eu cresci 100%, mas você não sabe o volume, né? Foi de 1 para 2, né? Não, lá não, os caras tinham case de verdade mesmo, assim, coisa grande. Só que algumas coisas foram acontecendo no decorrer do tempo e a empresa talvez não se desenvolveu na ampliação de canais. Ela ficou ali no digital, né? A pandemia acabou, e não conseguiu ali entrar nessa seara da omnicanalidade, de estar aonde a cliente quer que esteja e tudo mais. E aí, no ano passado, me chamaram para esse projeto. O CEO é o Guilherme Campos, que era um dos fundadores do Dr. Jones. Ele falou, cara, apareceu esse projeto para mim, é um turnaround e uma expansão de mercado. E eu gostaria que você participasse desse projeto comigo. Ele me chamou. E aí eu cheguei lá com essa cadeira de Digital Growth e Retenção. Aí praticamente ali 6 meses ali a gente passou arrumando a casa. Questão de plataforma, questão de dados e tudo mais. E agora estamos aí num caminho super positivo. E
até agora a gente está num processo de rebranding, né? De recolocação no mercado, que conversa muito com a Mature, né? Que a Biang, ela começou ali, as nossas clientes amadureceram com a gente, né? E aí, então agora a gente está nesse processo de rebranding, atuando ali nessa questão do etarismo, ali no universo feminino também. Então é super bacana estar participando desse projeto. Vocês estão fazendo algo parecido com o que a Madonna fez, né? Que ela foi mudando o público, ela foi mudando o estilo dela de acordo com a idade e o público dela. Exato, assim, a mulher, ao contrário do homem, ela sofre com cobranças etárias desde criança, praticamente. Né? Sei lá, você vê relatos de mulheres de 20 anos falaram que elas não pode ser mais modelo porque tem 20 anos, sabe? Esse tipo de coisa. Então, assim, elas vão sofrendo esse preconceito praticamente a vida inteira. Então, nas nossas pesquisas ali, nas avaliações que a gente fez, em grupo focal, pesquisas em larga escala, a gente identificou ali que, cara, o nosso público amadureceu, né? E, então, a visão de produtos está virada para esse caminho também. A visão de comunicação também está virada para esse caminho também. A questão de experiência, né? Tanto digital, falando de e-commerce, marketplace e outros canais, também está indo por esse caminho. Muito porque o nosso público tá nessa etapa da vida, né? E é uma etapa da vida que, cara, ela vai até o fim, né? Tipo, então a gente agora está nesse olhar ali, 35+, com produtos ali que atendam todas as etapas, né? Etapa de preparação para esse momento, de manutenção, de autocuidado, né? Que acho que é o principal que a gente vende, é isso, a gente vende autocuidado, né? Então, que tem uma parte de skincare, temos uma parte de make, mas o grande foco está na parte de skincare mesmo. E é isso, assim, é um outro universo também para conhecer, né? De público e tudo mais. E está sendo muito rico para a gente desenvolver esse projeto. Uma pegada também de time enxuto, pequeno, com pessoas muito responsáveis por cada etapa ali do processo. Meio que estou replicando o playbook ali que eu sei que dá certo, né? E está dando certo, né? A gente está crescendo aí mês a mês e eu acho que agora a gente está preparado para decolar. Muito bom. Agora, Gariba, a gente passou ali pelas suas experiências muito diversas, muito ricas, muito legal, né? Muito diferentes, né? Isso que é o legal, isso que é o legal do podcast também, que você vai escutando, você aprende muito, eu aprendo muito, sabe? E agora eu vou tocar em alguns assuntos assim, que você foi falando ali no decorrer de cada empresa, cada experiência sua. Primeira questão, você falou muito ali na Dr. Jones, basicamente vocês tinham uma cultura de teste, uma cultura de pesquisa ali, que você falou que o pesquisador sempre tinha 6, 8 entrevistas toda semana. E aí vocês foram descobrindo públicos novos, descobriram esse público da segurança. Como foi criar e implementar essa cultura e o que essa cultura de pesquisa impactou no negócio? Tá. Porque no final do dia, né, a gente fala design, conectar pesquisa e tal, mas a gente, quando você consegue e tal, é quando tem um impacto no negócio, né? Como você vê que essa cultura de pesquisa impactou no negócio da Dr. Jones? Perfeito. Cara, o grande lance para isso dar certo numa empresa é ter o alinhamento de ponta a ponta, né? Quando eu digo ponta a ponta, são os principais stakeholders com quem vai implementar isso, né? Isso a gente tinha lá. A visão era clara, assim, a gente precisa ser focado no consumidor, a gente precisa entender esse consumidor. Isso é muito importante para desenvolvimento de produto, porque o desenvolvimento de produto acontecia lá dentro, né? Era na cabeça dos 2 fundadores, eles tinham uma cosmetóloga lá e pensavam nos produtos e tudo mais, mas eles precisavam de dado, né? Com quem a gente está falando e tudo mais. A gente chegou a lançar um shampoo de caspa, né? Que era um altador masculino que a gente sabia pela vivência da vida, mas a gente teve que validar isso na prática, né? Então, assim, a gente teve tanto essa parte da pesquisa dando retorno em produtos, né?
Por exemplo, a gente começou com uma lâmina era uma lâmina de Razor 6, que eram 6 lâminas. E aí a gente começou a ter, no atendimento, a gente tinha uma pessoa super legal que trabalhava lá, que começou a pegar reclamações de clientes que a Razor 6 entupia. Né? Tipo, talvez o pelo era muito grosso, ele entupia. Pô, aí beleza, temos um gancho ali, vamos investigar. Aí começamos a descobrir, né? X% da base está reclamando que o produto está entupindo e ela tem que limpar. Chegamos a criar um produto que era uma coisinha para limpar, para a pessoa não ter que ficar batendo na pia, né? Com água corrente e tal. Usavam essa coisinha. A gente falou, bom, tem uma oportunidade ali. Será que a gente não faz com menos lâminas e mais espaçado, né? Bom, beleza. Entrevistamos ali 500 pessoas. Aí foi em larga escala, mas por e-mail mesmo. Conversa mesmo. A gente foi, acho que uns 50, alguma coisa assim. Pô, identificamos ali a necessidade e criamos um produto. Aí criamos o produto, mandamos para essas pessoas validarem o produto. Validaram o produto, depois a gente lançou. Então, tipo, a gente teve essa conexão de ponta a ponta, né? Da estratégia de, putz, preciso conhecer o cliente para desenvolver melhores produtos, para conversar melhor com ele. Então, a gente teve essa experiência. A gente teve a experiência do público, que a gente chamava de segurança pública, de criar um pacote de produto que seja mais acessível. Tinha uma galera que era soldado, tipo, saca? O cara, né, tava usando o BIC ali porque era baratinho, mas ele talvez não tinha grana para comprar, porque o nosso produto era equivalente a um produto top de linha da concorrente, né? A gente chamava a concorrente de 2Ts. Então, a pessoa às vezes não tinha. Então, a gente criou um produto que era uma lâmina e o cabo, né? A pessoa testar o produto, né? Criamos... Aí, a gente, depois disso, a gente melhorou o nosso programa de assinatura, né? Facilitando essa compra e oferecendo descontos pela fidelização desse cliente, né? Na parte de persona também, acho que foi, né? A gente tinha landing page para testar com N públicos diferentes. Lógico que algumas coisas a gente encontrava públicos muito pequenininhos, né? Mas nas pesquisas a gente acabava entendendo correlações, né? A gente fez uma pesquisa, a gente fazia essa pesquisa de larga escala a cada 6 meses, de entendimento do público, né? Para ir atualizando persona, atualizando os testes e tudo mais. E a gente identificou que, tipo, acho que era talvez 70% da nossa base eram gamers. N gamers. Tanto o cara que joga no celular Candy Crush, quanto o cara que joga FIFA, joga N outro game. Então, mas a gente não tinha grana para entrar nesse universo de games, que é um universo que a galera tava cobrando muito caro na época e tudo mais. Então, a gente criou estratégias para conversar com esse público, né? E até quando a gente chegou no Boticário, a gente conseguiu implementar mesmo. A gente fez uma parceria com o Flow Games e foi super bem sucedido em termos de retorno de conhecimento de marca e de resultado também pro e-com, né? A parceria foi super bem sucedida. E foi muito baseado nessa pesquisa que a gente tinha interna. Entender que a gente tinha ali um elo entre essa galera, né? Porque a gente tinha um cara que era muito interessante também. A gente tinha um público polarizado também, né? A gente tinha o de direita e o de esquerda, né? Rolava briga em rede social, saca? Então, mas a gente descobriu esse elo entre os caras, né? Tipo, putz, eles estão... eu não vou anunciar num lugar ou fazer uma parceria com alguém que está de um lado ou de outro, mas a gente tem um elo ali entre eles, que é o game. E a gente foi nesse caminho. A gente conseguiu expandir esses públicos através dos games e tudo mais. Então, assim, a pesquisa trouxe coisas muito práticas pra gente e muito conhecimento. Assim, até quando a gente entrou no Boticário, desses eventos lá que eles faziam lá para gestores, teve um que era sobre conhecer seu cliente, né? Aí o cara no palco lá, acho que o cara trabalhava no McDonald's. Vocês conhecem seu cliente? Aí a gente levantou a mão, sabe? Porque a gente conhecia de verdade o nosso cliente mesmo, né? Então, e era muito por isso, né? Por essa questão da pesquisa e esses cruzamentos, né? Era um cruzamento de quali e quanti constante e sempre trabalhando, né? Trabalhava essas hipóteses. E assim, cara, erramos talvez 80% das vezes, entendeu? Para acertar 20% e
Que em algumas coisas foram um golpe de sorte, né? Que nem esse negócio que eu te falei do segurança pública, que foi literalmente pegar assim, putz, eu acho que tá acontecendo um problema aqui. E a gente foi ver, não era um problema, era uma das soluções. Isso é muito interessante, né? Porque às vezes a gente pesquisa, de certa forma, as empresas têm uma questão que pode ser caro, que não precisa, que às vezes elas conhecem já o público delas. E é muito legal essa questão de pesquisa, né? Teve um case recente da TUI, um projeto que a gente trabalhou esse ano, a gente trabalhou com um portal de conteúdo e a gente aplicou um questionário online para cadastrados e não cadastrados no portal. E a gente descobriu, teve mais de 3 mil respostas, a gente descobriu que o público cadastrado, e provavelmente não cadastrado, era formado por homens aposentados. E aí a gente foi apresentar para a empresa, porque a empresa tinha um departamento de UX mais focado em design, que não faz tanta pesquisa. Não tem uma cultura de pesquisa, né? Sim. A gente foi apresentar, e aí tava a pessoa do comercial, do conteúdo e tudo mais. E quando a gente ia, o público de vocês é esse daqui, acho que deu uma média acima de 55 homem. Aí o cara do comercial, não, tem que levar isso daí, porque a gente vai vender para empresa que vende para aposentado. Aí a pessoa do conteúdo, temos que falar mais de aposentadoria e tudo mais. Eles não tinham conhecimento do público deles. Exato. E a partir de certa forma, uma pesquisa simples, um questionário, a gente trouxe aquele conhecimento inicial ali que começou a impactar porque o comercial percebeu, né? Tipo, a gente pode vender o nosso produto aqui. É legal esse lance, porque você, às vezes você levanta um dado, ele gera uma hipótese. Você vai testar, né? E pode ser que, cara, não vai ser aquilo, né? Mas pelo menos está trabalhando de uma forma um pouco mais focada. Um dos intuitos que a gente teve também de formar essa área de inteligência, tanto qual e quant, lógico que era muito para a área que a gente tocava, que era aquisição, retenção, né? Vendas na prática, né? Mas a gente teve muita gente que entrava para nosso time de branding, isso rodou muita gente ali, cada um chegava com uma ideia. Ah, não, a gente tem que falar com o público tal desse jeito. Mas está baseado no quê? Ah, não sei o que, é o que eu acho que o mercado, olha o que a outra marca está fazendo. Mas beleza, a outra marca é outra marca. A gente é a gente, né? E aí eram os embates, né? Então, um dos intuitos também de formar essa área de inteligência era municiar os outros times, como você falou no exemplo do comercial, a gente municiava o nosso time de branding. Quem que era o nosso público, né? Então, isso foi extremamente rico para a gente conversar com o público certo, da forma certa, né? Porque eu estava ali na ponta muito da conversão, né? A gente tinha essa área de inteligência, mas era focado na conversão. Mas a gente começou a ter dado que a gente apresentava para a empresa como um todo e gerava ali, tipo, vou fazer um conteúdo, fazer uma collab com a marca tal, porque entendo que tem uma oportunidade ali, né? Então, é muito importante você ter esse tipo de área. Eu sei que é muito difícil. Quando eu conto esses cases, as pessoas falam assim, mas como você fez? A minha sorte é que os caras eram comprados com essa ideia, os dois fundadores. Senão eu teria que passar como eu passei essa situação em outros lugares, que eu tinha que ficar explicando por que era necessário ter pesquisa, né? Então, e foi por isso que a gente conseguiu fazer todas essas coisas, né? E é isso, a gente municiava os outros times com possibilidades de testar coisas novas, né? E de talvez atuar em coisas mais reais, né? A gente teve situações de pessoas, não, a gente precisa mudar o site para isso, para aquilo. Não, calma aí. Você tá baseado no quê? Não, que eu vi um case lá de fora. Puta, legal. Legal, é um dado legal você trazer esse case, um bench pra gente analisar. Mas, cara, a gente tá no Brasil. Tá falando com o público masculino brasileiro, saca? Não é por aí, né? Então, era mais ou menos nesse sentido que eu acho que ajudou bastante a gente. Então, e eu segui essa estratégia tanto na Fio, na mesma lógica,
Na Beyond, a gente está na mesma lógica. Eu posso falar depois dessa coisa da inteligência artificial que eu estava te contando, né? Que eu estou fazendo um discovery pessoal, né? E estou aprendendo pra caramba, né? E para mim é muito legal isso. Né, a gente como profissional nessa área de tecnologia, a gente tem que ser pessoas que gostam de aprender. Porque é muita informação. Sim. Se você não gosta de aprender, meu irmão, você tá ferrado. Você tem que aprender toda hora e desaprender muita coisa, né? Então, assim, para mim é muito legal esse negócio, porque eu vou, né, aprendendo coisas novas, conhecendo pessoas novas e tudo mais. E como você é fã de times enxutos, né? Sou. E como você vê o papel da pesquisa em um time enxuto? Cara, é crucial, né? Porque você vai mais focado, né? Você não tem a oportunidade de dar, sei lá, usar um termo bélico aqui, dar um tiro de metralhadora e ver se acerta, né? Você tem que ser um pouquinho mais preciso, né? Então, o time enxuto também não tem tempo de testar coisas que são... que dão muito trabalho, que demoram muito, né? Uma vez que você faz um teste e aquilo se mostra certo, aí você vai tomar a escala necessária para aquilo, né? N formas, se for uma questão de mídia, se for uma questão de estrutura de time. Pô, né, o exemplo que você deu lá dessa experiência de vocês, de ter identificado que o público era 56+. Cara, será que não vai ter que reforçar o time com pessoas assim? Né? Então, assim, isso, né? Quando você acerta ali, você tem que, talvez, repensar a escala que isso vai tomar. E aí, talvez, o time pode deixar de ser até enxuto, né? Mas quando você tem um time enxuto, você tem que dar os tiros mais certeiros. E você vai errar a maioria das vezes, né? Mas alguma vez você vai acertar, né? Então, esse é o legal do time enxuto. Outro ponto do time enxuto que eu gosto é a accountability. Não tem como falar, não fiz, não deu errado. O papo é mais reto, o senso de responsabilidade é maior, né? Você acaba criando uma cultura que se a pessoa não se adapta, ela pede para sair, né? Acho que em todos esses lugares que eu passei, a cultura era essa. E aí você começa a ver as pessoas saindo, porque elas não se adaptaram àquilo, né? Elas queriam uma coisa diferente, não quer esse senso de responsabilidade, não quer, sabe? Quer só ir chegar e fazer o trabalho e ir embora. E não é por aí que acontece nesse tipo de startup scale-up, né? Então, a gente tem um comprometimento, né? Eu até falo para o meu time, eu falo, cara, isso aqui, você tem a oportunidade de fazer o projeto, o case que você pode falar para o mundo da sua carreira, o que você está fazendo, né? Aproveita, né? Aproveita essa oportunidade, né? Então, acho que o time enxuto tem essa coisa de você ser dono do negócio, saca? Sim. Sentir parte daquilo. E quando a gente fala ainda em pesquisa, growth e até é muito ligado à retenção, que é uma área que você cuida também. Como você vê esse conhecimento, né, até que você colocou na Dr. Jones, como essa visão de consumidor no centro impacta na retenção? Como a pesquisa ajuda Sim. a melhorar a retenção? A melhorar não, como a pesquisa impacta a retenção de clientes? Cara, total, assim, nessas pesquisas que a gente fazia cada 6 meses, né, de perfil, a gente identificava ali, SKUs de entrada, SKUs produtos, né, SKUs são os produtos, que compunham, né, para aquele momento, para aquela rotina. Tinha um trabalho muito forte ali de CRM, e até voltando em time enxuto, o nosso CRM teve um time super robusto. De repente, essas pessoas começaram a sair por outras oportunidades de trabalho em outros lugares. Um foi fazer intercâmbio. E a gente ficou com uma estagiária. Não, era analista júnior, sei lá, uma coisa assim. Cara, ela pegou esse negócio, esse CRM do Dr. Jones, cara, e revolucionou. Tipo, revolucionou mesmo, assim. E é muito pelo senso de dono. De dono, né? O nome dela é Priscila. Excelente profissional. Mas essa parte da pesquisa na retenção, muitos desses dados vinham para os times, municiavam os times para fazerem seus testes, né? Então, a gente tinha em Dr. Jones bastante coisa de educação. Que eu te falei, né? Tem um cara que se limpava com sabão de coco que você usa no tanque, né? Cara, N coisas que você pode imaginar, né? Coisa de caspa, os caras passavam vinagre na cabeça.
umas coisas mais bizarras, você pode imaginar. Então, a gente tinha conteúdo para explicar várias coisas. Dar dicas de outros produtos, dar dicas de como se cuidar, além do autocuidado que a gente estava vendendo. A gente dava dica de esporte, coisas que a gente... Pô, era um gancho importante. Vamos tentar nesse gancho aqui trazer esse cara. Então, a gente tinha... Além disso, a gente tinha modelos ali que o nosso time de dados tinha feito. Modelos de clusterização de clientes por tempo de retorno, por SKU. Tinha pesquisa de NPS para todos os produtos, sabia qual que estava indo bem, qual que estava indo mal, qual que estava dando algum problema. Sei lá, tal produto deu um problema na pump, por exemplo. Putz, né, a gente identificava por ali. Então, bastante coisa, assim, cara. Mas era isso, assim, a gente tinha esses dados de pesquisa e a partir disso a gente montava o nosso plano de ação, né? E o que tinha sido feito no semestre anterior permanecia, o que tinha dado certo. E aí tinha um espaço de coisas que a gente tinha que remexer, né? Porque a gente descobriu coisas novas, né? E teve momentos que a gente não descobriu nada novo, né? Então a gente tinha que ir testando ali e interagindo com o público. Mas a pesquisa é isso, cara, é inteligência. São dados. E aí você precisa colocar na mão dessas pessoas que vão analisar esses dados, né? Para tomar decisões de testes, de negócio, né? Que vão ajudar a pautar ou uma estratégia de aquisição pura de novos clientes e a outra de retenção. O Dr. Jones tinha uma retenção de 60%. Assim, era bizarro. Conversão alta e retenção, né? Tanto na assinatura quanto na compra avulsa, né? Essas pessoas voltando para comprar, né? Lógico, era o único canal, não estava em outros lugares. Acredito que hoje, né, dentro do Grupo Boticário, com a expansão que eles fizeram, não estão só no online, estão em marketplace, estão em, né, a visão do grupo lá é uma visão de omnicanalidade. O cliente compra onde ele te encontrar. E aí isso, de certa forma, muda um pouco, né? Mas eles vão acompanhando isso em outros canais, né? Então, é isso. E como você falou muito de low-code, no-code, como você vê, de certa forma, o low-code e no-code, ele tira mais a necessidade e dependência da tecnologia e dá mais poder para as pessoas de design e relacionadas ali a trabalhar mais, fazer mais. Como você vê que essas tecnologias, low-code e no-code, podem ajudar e impactar o trabalho de design? Cara, a possibilidade de testes e alterações simples, elas são super grandes dentro de um ambiente desse. Dentro do meu ambiente, tá? Eu acho que é super importante também a camada que eu estou funciona, né? Outras camadas de outros produtos, outras empresas, pode ser muito diferente, né? Mas nesse universo que eu estou agora, facilita muito o processo como um todo. Putz, vamos testar uma landing page nova, vamos criar uma nova seção no nosso site, vamos mudar algum fluxo específico, de levar uma pessoa para um lugar para outro. Cara, a gente não toca em código, né? Não toca em código, não tem chance de quebrar. Você diminui muito a chance de quebrar. Pode quebrar, mas você diminui muito a chance de quebrar. Então, facilita muito o nosso processo, assim. A gente, cara, consegue testar diversas formas de abordagem de cliente, tanto com design, com conteúdo, o que seja, de uma forma muito simplificada, né? Eu brinco até, tipo, aqui nem mais ou menos no McDonald's, né? No McDonald's você tem a pessoa que ela entra para ser caixa, tem o cara que é o chapeiro, e eles têm uma mudança ali dentro daquele processo, o cara consegue virar gerente, né? Porque o sistema está pronto, né? É fácil do cara entender e focar no que ele precisa fazer, que no caso é vender hambúrguer. Nessa parte do no-code e low-code, cara, dependendo da área que você está, é mais ou menos isso. É uma ferramenta, você precisa de uma pessoa curiosa, esse é um fato, que queira aprender, que seja, né, de testar e esteja engajada com esse universo. E acho que também não é só uma pessoa que vai pegar uma plataforma e ficar mudando uma coisa para cá. É aquela pessoa curiosa que ela vai falar, putz, tem uma API ali, eu consigo fazer uma chamada, eu consigo trazer esse dado para cá, consigo trabalhar esse dado, né, fazer um produto diferente. Tem essas possibilidades, né, na mão, né? Então, hoje tudo é muito
plugável, né? Você consegue fazer coisas com ferramentas de automação e tudo mais. Literalmente, você consegue montar pequenos produtinhos ali, né? Tanto para o time interno quanto para o time externo, N formas, né? Então, dá muitas possibilidades, né? De testar e iterar com muita agilidade, né? No universo de grandes empresas que eu passei, cara, o Gira tinha issues, de 5 anos ali, sacou? Né? Que ninguém fez, foi despriorizado, ou não, isso ainda precisa ser feito, mas vamos ter que fazer tal coisa. Processos muito demorados, né? Monolitos para serem quebrados em microserviços e tudo mais. Então, trabalhar nesse jeito simplificado facilita muito para você focar na necessidade do negócio, né? Que no caso desses exemplos de DNVBs é conhecer o cliente a fundo, oferecer os melhores produtos, ter eficiência no processo de conversão, né? E garantir que as ferramentas conversem umas com as outras, né? Acho que esse é o grande trunfo ali. Sim. Agora, falando em inteligência artificial, você falou um pouquinho ali do discovery que você está fazendo, Sim. das pessoas que compram, né, clientes da Beyond, que basicamente pesquisam, conhecem e encontram os produtos da Beyond através do chat GPT. Sim. Então, a pessoa, de certa forma, o chat GPT virou o novo Google dela e você está fazendo um discovery ali, está conversando com essas pessoas, né? Sim. Como você vê, assim, que resultados, como está sendo isso? Cara, assim, a gente começou a observar essas sessões chegando no site, mas a gente começou, acho que nos últimos 3 meses, ter conversão mesmo, de last click, de último clique. A gente conseguia identificar que essa pessoa veio de lá e converteu no nosso site, né? E aí a gente, como curioso, né? A gente tem dados ali de ChatGPT, a maioria, mas a gente tem também Claude e também tem Perplexity. Todos com conversão. É pouquinha coisa ainda, em torno de 1%. Mas, cara, começa a chamar atenção, dado que, né, como eu falei, né, a gente tem que estar ligado no universo de tecnologia, a gente muda toda hora, então a gente está sendo inundado de informações, né? Você abre o LinkedIn, é só AI, né? Você fala que, meu Deus, entra no YouTube, AI, newsletters, AI. Você vai em eventos, né? Eu fui no e-commerce Brasil, agora AI, AJT, que não sei o que das contas, você fala, né? É bombardeado, né? E a gente começou a observar isso internamente, e a gente já tinha feito algumas ações para se preparar para isso. Então, quando a gente mudou de plataforma, a gente foi para o Shopify, que é uma plataforma que está se preparando para esse universo, né? A gente usa... estamos atuando ali em melhorias de SEO, estamos atuando em todos os pontos que a gente entende ali que são importantes para isso. Mas quando a gente começou a ver, a gente falou, vou começar a conversar com essas pessoas, né? E comecei a ligar, marcar conversa. E uma delas foi a mais interessante de todas, porque o meu uso, né, a minha relação com a internet também mudou com a inteligência artificial, né? Mas eu utilizo muito uma questão profissional. Eu nunca utilizei para perguntar se eu estou bem, sabe? Uma coisa, um psicólogo, nunca, né? E mesmo para compras eu não tinha usado, assim. Como eu comecei a ver, eu vou aprofundar um pouco aqui. E aí uma dessas pessoas que eu conversei, eu pedi para ver, né, o chat dela. Ela abriu e tal. Falei, me mostra. E assim, uma relação quase... Tava conversando com um derma ali, mas não é, né? Mandou foto para ver, tipo, como você acha que é a minha pele, né? E assim, eu fiquei um pouco preocupado, porque... né, a forma que essa pessoa busca ali, hoje a gente acostumou, né, a ver os dados de e-commerce, de plataformas digitais, de uma forma, de um funil estruturado. Você entende o passo a passo que a pessoa tomou, né? E ali, não. Eu só via a conversão, né? Então, tinha toda uma conversa sobre a pessoa, em relação aos cuidados que ela tinha que tomar, entender como a pele dela era, e a tomada de decisão ali, onde ofereceu ali um carrossel ali com produtos. Esses comparativos de produtos também já dá ali um comparativo de preço, que é uma coisa que, putz, né, se você está em muitos canais, muitos
marketplaces que usam precificação dinâmica, uma Amazon da vida, alguma coisa assim. Então, você está competindo com essa pessoa ali que vai tá aparecendo naquele feed ali, aqueles preços, e a pessoa toma uma decisão ali, né? Mas o que me impressiona mais é o jeito que a pessoa... Que eu não sei, uma pessoa deixou eu ver, né? As outras dizem que usam dessa forma, mas é o fato da pessoa usar aquilo como um guru, né? E é um guru que é uma modelagem estatística, saca? Que, né? Então, assim, ele te entrega o que você quer, o que você está pedindo, o que você gosta, saca? Né? Você está usando, ele comete um erro, você fala, você errou, tal coisa. Desculpe eu ter errado, né? Tipo, é quase um comportamento de te agradar o tempo todo, né? Então, eu achei bem preocupante, assim, essa minha primeira descoberta nesse meu discovery. E eu tô ainda conversando com mais pessoas, né? Conversando com amigos meus, amigas, para entender como usam e tudo mais. Mas é isso, assim, a gente, do ponto de vista de... O e-com, né, é só mais uma frente, né? Eu acredito que agora, né, a possibilidade das pessoas comprarem nesses ambientes, ela vai ser desenvolvida, sim. Acho que é claro que isso vai acontecer. Só que ainda não está claro como vai ser em questão de serviço para empresas como a nossa nesse momento, né? Entender qual que foi o processo de compra dessa pessoa ali, né? Então, a gente fica um pouco no escuro, né? Mas é isso, a gente tem que estar preparado para viver essa aventura, né? Essa aventura tá aí, ela vai acontecer de alguma forma, né? Então, esse processo meu ali é mais de entendimento, é um processo de curiosidade mesmo, porque a gente tá falando de pouca coisa, mas assim, tô tentando entender, né? Até o meu próprio uso, né? Comecei também a fazer pesquisas de produtos que eu não fazia antes, né? Para entender o que está aparecendo em cada uma delas e observando aí essa tendência. Mas é pouca coisa pra gente ainda, em termos de share mesmo. Mas, cara, tem aumentado mês a mês, né? Então, é importante estar ligado. Mas eu acredito que vai ter um desenvolvimento ali por parte dessas plataformas, porque o mercado de publicidade é um mercado gigantesco, né? A gente vê aí por Google e Meta, né? São grandes ferramentas de publicidade, no fim das contas. Né? Então, eu acredito que esses caras que estão incomodando esses incumbentes com esses serviços vão trazer alguma forma, né? Da gente plugar, sabe? Da gente interagir com esse cliente dentro dessas plataformas, né? Sim. Espero. Provavelmente, na temporada anterior, a gente falou com o Ivan. Ele trabalha na Mondelez, que é a dona da Bis, Lore e tal. Aí ele está estudando, porque ele trabalha como UX Shopper Manager, Latam. E ele falou que a Perplexity já está testando uma ferramenta de ads nos Estados Unidos. Então, assim, eles também vão vir, porque vai ser mais um canal de aquisição, se for pensar, né? Porque os caras também, eles estão investindo e estão testando modelos, né? De negócio, né? Então, tem as assinaturas, a assinatura Premium, a Pro, agora tem uma outra acima da Pro, né? Todos eles têm agora. Mas vai acabar tendo que surgir outras coisas, né? E aí você começa também a observar o modelo de negócio de cada um. Um vai mais para código, um outro está indo para finanças, né? Um está ainda muito amplo, um quer ser o super app de tudo, né? Então, assim, vão acontecendo coisas ali. Isso a gente está falando só no ambiente americano, né? Se a gente olhar ainda para o chinês está indo no open source, raiz, com muitas possibilidades de você implementar as coisas, né? Então, a gente tem que estar ligado no que está acontecendo nos dois lados e pegando essas referências, né? E, de certa forma, se preparando. Eu tenho bastante... não segurança, mas me sinto um pouco mais seguro que eu estou dentro do Shopify. Então, assim, o Shopify, eu acho que ontem, ou antes de ontem, já lançou ali o Shopify Catálogo, que você vai poder criar produtos para aparecer o checkout já dentro de ambientes dessas plataformas, dessas interfaces de chat de AI. Então, assim, eles já estão se mexendo. Daqui a pouco alguém cria um app que funciona para todo mundo, saca? Então, você começa a estar mais, de certa forma, tranquilo, né? Mas esse lance do entendimento mesmo do processo é muito louco, né? Até mesmo, tipo...
você tem, às vezes, diversas... Né, essa coisa dos conteúdos, né? Muita gente perdeu conteúdo orgânico, né? Com essas mudanças, né? A gente vê bastante dessas conversas lá fora. Acho que o HubSpot, perdeu mais de 50% do tráfego orgânico que tinha, dado essas mudanças, né? E, assim, alguns conteúdos que você tinha no seu site, você produzia, hoje eles perderam relevância porque esses serviços produzem conteúdo, Sim. né? Então, e aí, o grande lance é que conteúdo eles estão produzindo, né? Quando você está falando de autocuidado, você está falando de usar um produto, né? Na tua pele, no teu rosto, saca? Então, acho que tem alguns cuidados ali, né? Que a gente vai ter que entender como eles vão acontecendo, né? Mas é muito interessante. Eu fiquei muito impressionado mesmo, assim, com, de ver as conversas dessa pessoa, né? Tanto com ela mostrou duas conversas, né? Aqui era com a gente, foi essa decisão, e tinha uma outra ali que era de coisas gerais da vida, assim, né? Que aí eu fui aprofundando, mas você pergunta, né? Parece que você tá conversando com um amigo, né? Mas mais ou menos é isso, né? Tipo, fala o que eu quero, né? E eu gosto. Ela falou assim, eu gosto, fala o que eu quero. Eu falei, pô, então tá bom, né? Mas é muito interessante, cara. E agora, Diego, você trabalhou com o público masculino ali na Sim. Dr. Jones, depois trabalhou na Fio com o público feminino e produtos íntimos, e agora está trabalhando na Bianchi com o público feminino também. Sim. Como você vê a questão de comportamento desses públicos assim? De certa forma, todos são autocuidado, né? Sim. Tem muita diferença ainda? Tem aquele tabu de que homem não se cuida, que a gente tem um método sexual e tem... Como você vê, assim, você que Sim. falou com esses públicos, como você vê os públicos? Naquela época, eu parei depois que eu saí do Boticário, eu parei de acompanhar o público masculino. Acredito que tenha evoluído e tudo mais. Mas tinha essa barreira do autocuidado mesmo, assim. Tipo, um preconceito com o autocuidado, né? Alguns eram super... Eu lembro que tinha um menino que era de Natal. A gente entrevistou ele algumas vezes, né? Ele era o nosso cliente potencial, porque ele tinha o banheiro Dr. Jones. Ele tinha todos os nossos produtos, né? E ele se cuidava, não sei o quê. Ele, não, vocês precisam fazer um protetor solar, que eu vou pra praia, não sei o quê. Sabe? Tipo, ele era o cliente ideal pra gente, de certa forma. Mas a grande maioria, não. A grande maioria, putz, eu usava lâmina. Às vezes, uma questão de alergia, eu usava a nossa espuma, não usava de um outro. Era uma coisa bem misturada. Porém, quando o homem fidelizava, ele fidelizava. Na Fio, por exemplo, já é diferente. Era um público feminino, mas era extremamente fidelizado. Dado o nicho de mercado, dado a atuação das fundadoras ali nessa questão de levantar essa bandeira mesmo, de criar esses produtos e tudo mais, tinha uma fidelidade também muito grande. Taxas de recorrência também bem altas, né? Já no universo de cosméticos, é uma briga na aquisição. Você consegue criar essa fidelização, mas ela não é tão relevante quanto nesses outros dois mercados que eu te falei. E eu acho que é porque é muito mais competitivo, né? Tem muito mais... tem ótimas marcas oferecendo outros produtos de autocuidado, de skincare. Muito grandes corporações também. Então, é um pouco diferente, né? E a mulher, ela tem uma noção de autocuidado maior do que o homem. De largada, assim. Então, ela já sabe a diferença, um sérum que tem vitamina C, sabe? Ela sabe o nome do ácido não sei das quantas, hialurônico, ela sabe esses termos. O homem não sabia, né? Raras exceções ali que sabiam alguma coisa. Então, o autocuidado no ambiente feminino já é muito mais difundido. Então, assim, a conversa até é um pouco mais técnica, né? O que esse produto faz, né? Às vezes a gente recebe, né, feedback de depoimentos, né? Gostei de tal produto, já tinha testado ácido, não sei das quantas, assim, assim, assado. Percebo que funciona para mim à noite, é melhor eu usar esse à noite, depois usar um protetor solar, sabe? Tipo assim, que era uma conversa que no universo masculino não existia, entendeu? Então, é uma coisa cultural mesmo. Mas no universo masculino isso se torna uma grande oportunidade, né? Porque, pô, por que você não vai se cuidar? Né?
A gente até brincava, né? Não é à toa que a gente morre mais cedo, o homem morre mais cedo, né? Porque é isso, não vai no médico, sabe, enrola pra fazer as coisas. A mulher não, já é mais prática. Eu vou me cuidar, eu vou na médica, eu vou fazer isso, fazer aquilo, eu vou usar tal produto, né? O homem é uma coisa meio, né? Acho que é uma lance cultural, de preconceitos e tudo mais, que tem que ser quebrado, né? Você precisa se cuidar, cara. Teu corpo é o teu templo, né? Sei lá, né? Então, é super importante. Agora, pensando nesse contexto de marca nativa digital, e a gente tem as marcas tradicionais, né? Sim. Como você vê, na sua opinião, as marcas nativas digitais, elas vão pegar ali flancos, pedaços que as marcas tradicionais não conseguem depois ser compradas pelas marcas tradicionais, tipo Dr. Jones e Boticário? Ou elas podem ter espaço para elas crescerem e também se tornarem marcas tradicionais? Cara, eu acho que elas têm espaço para se tornar assim, mas acho que a grande maioria, elas vão nesses nichos onde as grandes não querem tomar esse risco. Então, literalmente, você deixa o pequenininho ir, se testar, se estrepar todo, e depois você vai lá e compra. É praticamente isso. Compra, absorve e aí transforma numa outra coisa, né? Não sei se tem cases de DNVBs que se tornaram, né? Eu conheço muito cases de fora, que foram comprados por grandes grupos, aqui dentro também. Mas eu acho que é isso. Esse pequenininho ele vai tomar um risco que o grande não tomaria, né? De conversar com um público diferente, de fazer uma coisa. Cara, Dr. Jones, nosso CD era um escritório nos Jardins, em São Paulo. Era uma sala de 80 metros quadrados, a gente entregava todos os pedidos a partir dali, saca? Então, não tinha nem um CD profissional, saca? Era tudo nosso, né? Então, o grande não consegue fazer isso. O grande não tem essa flexibilidade, sabe? De fazer esse tipo de coisa. Por N motivos, né? Motivos, acho que, de governança, de estrutura e tudo mais. Quando a gente entrou no Boticário, eu perguntei, né, para um dos diretores ali que meio que estava acompanhando o nosso processo. Eu falei, cara, por que vocês estão comprando a gente? Ele falou, porque eu demoraria muito tempo para fazer isso aqui dentro. Né? Isso é muito difícil fazer aqui dentro, dado o nosso tamanho, né, como eu vou priorizar isso aqui dentro? Sendo que eu tenho N marcas aqui que faturam... São unicórnios, eles chamam de unicórnios, algumas marcas lá dentro, que faturam para mais de 1 bilhão. Então, era isso, né? A gente estava lá fora tomando risco, eles estavam observando, fazia sentido e botaram para dentro, né? Então, eu acho que é mais ou menos esse o caminho, né? Mas eu acho que, assim, existe talvez... Vai aparecer um case aí de alguém que consegue se tornar uma grande corporação, faz uma coisa diferente, né? Você tem que olhar muito o 360 nesse processo. Até voltando no lance do AI, que é muito interessante. Quando você faz uma deep search a respeito de algumas marcas, o que seja, cara, eles retornam, reclame aqui, retornam uma série de coisas. Então, você tem que pensar no global, né? E essas grandes marcas, acho que elas não estão querendo não querem tomar esse tipo de risco, né? Tipo de falar sobre saúde íntima feminina, falar sobre, saca? Entendeu? Então, elas vão observando esses pequenininhos, elas veem a oportunidade. Algumas têm até programas, né, de acompanhamento de pequenas marcas, né, incentivos, ajudas, mentorias. O próprio Grupo Boticário tem um negócio que chama GB Ventures, que eles trazem outras marcas ali e vão acompanhando, né? Mas é isso, eles vão acompanhando de fora e faz sentido, botam para dentro. E eu acho que é mais ou menos esse é o caminho. E esse é o caminho que, pelo menos desses lugares todos que eu tenho trabalhado, essa é a visão, né? Tipo, desenvolver e tudo mais e ficar de olho no estratégico, né? O legal de você trabalhar com esse universo de produto de cosmético é muito difícil. Não é um negócio trivial. Por quê? Porque você tem estoque, você tem produção de produto, o fluxo de caixa pode ser apertado, você tem que ser muito organizado para as coisas funcionarem. Então, não é um negócio digital, que nem, tipo, botei no ar um negócio e não tem espaço físico, não tem pessoas, não tem um produto, não tem retorno de produto, não tem problema de entrega, motoboy que joga o produto
para fora da casa da pessoa, o produto quebra, não tem nada dessas coisas, né? Não tem estoque, não tem nada. Então é muito diferente, né? Então acho que ter um estratégico também é super positivo, porque ele já entende essa dor. Ele já sabe o que é isso, né? Então, acho que o sentido mesmo dessas pequenas marcas, a meu ver, assim, é ir para uma grande mesmo, de alguma forma. Ser adquirido por uma grande marca ou um fundo especialista naquilo e coisas do tipo. Ficar sozinho nessa é complicado. Tem alguns cases brasileiros que ainda são relevantes, né? Grandes, cresceram. Mas eu acho que se chegar um grandão e abocanhar, ele vai embora e vai desenvolver de outra forma. Entendi. E agora a gente está chegando no final. Que mensagem você quer deixar para os nossos ouvintes? Cara, paz e amor. Acho que é isso, cara. Esse universo de trabalho que a gente tem aqui é muito rico, é muito aprendizado, é muito gostoso, é muito rápido e tem espaço para todo mundo, né, de trabalho. E tem muita coisa legal para fazer, tem muito produto legal para criar, tanto digital quanto físico, a união dos dois. E é isso, né? Acho que acompanhem conteúdos como o seu, né? Que você tem bastante coisa para aprender e trocas bacanas para você ter, para a vida e profissional e pessoal também. Sim. E como o pessoal te encontra nas redes sociais? Cara, eu tô no LinkedIn, Diego, acho que deve dar como Gariba também para me encontrar. Diego Gariba Costa ou Costa, ou procura pela Biang, vai me encontrar ali, que é essa experiência profissional que eu tô tendo agora no momento. E é só, as outras redes são pessoais e é isso. Muito bom. Muito obrigado, Diego, pela participação. Prazer, cara. Foi muito legal. Contar toda a sua história. Obrigado também aos ouvintes, quem está assistindo. Para quem quiser ver outros episódios, é só seguir o podcast nas plataformas de podcast e atuar nas redes sociais. Até o próximo episódio. Valeu. Obrigado. Valeu.